Gente, vocês lembram que eu perguntei aquela coisa do livros que... indicações de livro pra meninas, lembra? Professores. E o que ganhou foi pra meninas. E esse todo eu não fiz, mas eu vou fazer agora. O vídeo vai ser longo, porque basicamente vai ser como se fosse uma aula. Então vamos lá, preste atenção. Vejam, pra começar, primeiramente preste muita atenção, tá? Porque olha a quantidade de livro que eu separei aqui, acho que eu não consigo pegar. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui, mais isso aqui. Livro pra te indicar. Isso aqui é livro pra te indicar, então preste atenção. Vou tentar fazer ele o mais resumido possível, tá? Então, pra começar, eu vou começar a dar dicas, assim, de uma pessoa que não lê nada e ela pode começar a ler. E o que ler, sabe? E é só pra meninas, tá? Só pra meninas. A maioria das indicações de livros que eu vou indicar vai ser livros de escritoras. Por quê? Porque é tão necessário mulher ler livros que foram escritos por mulher. Você vai entender a cabeça de outras mulheres. Você vai entender a vida de outras mulheres. O que ela já passou. E contexto histórico, e entre outras coisas. Então tem muita coisa importante. Então, vamos lá pra começar. Claro, também vai ter escritores, homens. Primeiramente, eu queria indicar, não vai ser mulher, vai ser homem, Fernando Pessoa. Porque esse aqui não é só pra homem não, pra mulher também é muito necessário. É um livro que você lê, você fica, meu Deus. Ele faz jus ao nome, ao título, um desassossego. Ele dá um desassossego na sua mente, porque ele faz vários questionamentos na sua vida. Então ele é muito necessário. Então, leia poemas, poesias e sonetos. Isso é muito, muito necessário para você, se você quer ter um conhecimento cultural maior. Leia Cecília, leia Manuel Bandeiras. Tem muitos escritores, muitos poetas para você conhecer. O Fernando Pessoa, ele é de português de Portugal. Ele é modernista. Talvez você consiga ter uma dificuldade para entender algumas coisas, mas você busca significado na internet que você vai encontrar. Então, começa ele, poema, poesia, para você, meio com uma introdução à literatura. Por quê? Quando você lê textos mais simples daquele escritor, você começa a tentar pegar a forma que ele escreve e começa a compreender o pensamento daquele escritor. Então, quanto mais você pegar pelo simples, você vai começar a ler o difícil. Por isso que muitas vezes a gente acaba desistindo de ler um livro, porque a gente pega um livro que é difícil de se ler e quer tentar sugar o máximo ali, só que não dá. Porque você é uma pessoa que não lê nada e você vai pegar um livro que ele não é da sua época, não é de escritor que você conhece e, sabe, tem muitos fatores que fazem com que você não consiga entender o livro. Mas o livro, ele é feito pra você entender. Não precisa ter um mestrado, um doutorado pra ninguém entender, não. Simplesmente ele é feito pra você entender. Se você não entende, é simplesmente pela falta de vocabulário que você tem. E ele vai ser adquirido a partir do momento em que você começar a ler. Entendeu? Então, próximo é, a partir do momento, isso aí não quer dizer que, tipo assim, se eu ler poema, poesia, soneto, aí eu vou ter que ler vários, e eu não posso ver um romance. Eu tô dizendo assim, gente, que como você pode começar pra entender escritores, entende? Então, a partir do momento que eu consigo compreender poemas, sonetos e tudo mais, eu vou pra os contos. Contos, eles são micros, eles são pequenininhos. Então, pra quem não gosta de ler e quer ler uma coisa rápida, contos é a melhor coisa. E principalmente, se você quer entender Machado de Assis, por exemplo, você pode ler... Pronto, ele tem livros de poesia. Tem um dele aqui, só que eu esqueci de pegar. Mas ele tem livro de poesia. Então, pode ler uma poesia dele. Depois você pode vir pra os contos dele. Você tem vários contos dele muito bom mesmo. E eu li. E pra você começar a entender, antes de ler o romance dele, é interessante você ler isso aqui. E se você não sabe o que é romance, pesquisa, que tem diferença entre romance, história e romance, uma história romântica, sabe? Tem diferença. Então, comece assim, lendo aos poucos os pequenos para tentar conseguir entender os grandes. Então, vamos lá. Agora, as próximas indicações. Vai ter escritor também, vai ter escritor homem. Bom, a partir do momento em que eu começo a ler poemas, contos, eu vou tentar
aos pouquinhos, ler, que é uma coisa mais prática. Deixa eu pegar ele aqui. Começo a ler simplesmente biografias. Por que isso faz necessário? Bom, para você entender o escritor, entender a história, você começa a gostar daquele escritor, porque você vai ver que a maioria dos livros dele não vai fugir muito da ideia que ele quer passar através daquele texto. Vai ser muito diferente, muito difícil. A maioria dos escritores, ele tem uma forma de escrita, os valores que ele quer passar ali, então a maioria são muito parecidos. Então, o que acontece? Você precisa ler biografias. Esse aqui que eu tenho a biografia das irmãs Brontë. No caso, ela é da Charlotte Brontë. Ele não é escrito por ela, tá? Ele é escrito por várias escritoras, dando o parecer delas quanto o manuscrito encontrado das irmãs. E a maioria das anotações foram escritas pela Charlotte, que é uma escritora que eu gosto muito. E eu vou acabar fazendo indicações de alguns livros das irmãs Brontë. Bom, tem esse aqui também, da Jane Austen, que a biografia também, muito interessante. Olha como ele lembra a lombada dele. Ó. Que é muito bom pra você ler. Se você quer começar a entender a escrita da Charlotte, da Jane Austen, você precisa ler isso aqui. Porque biografia é muito bom pra você conhecer aquele que escreveu, conhecer os valores, conhecer quem é aquela pessoa. Porque a partir do momento em que você conhece a obra, você começa a conhecer os valores. Nossa, fulana tem esse pensamento porque ela, por exemplo, a Jane Austen, ela era cristã. Então, nossa, por isso que ela fala tanto sobre valores, de questão de casamento e tudo mais. Mas ela faz questionamentos nas obras. Então, vamos lá. Aí, a partir do momento em que eu já começo a entender biografias, sonetos, poemas, contos. Então quer dizer que meu vocabulário já cresceu muito através daquilo dali. Então eu já posso aumentar aquilo que eu quero ler, sabe? Então eu vou começar com temas mais... Vamos lá. Para começar, você tem que conhecer as irmãs Brontë. Quem é? São 3. Emily, Charlotte e Emily. São 3 irmãs, que elas são inglesas e elas foram escritoras. Imagina, uma casa de 3 irmãs são escritoras. E elas sofreram muito para escrever, porque assim, naquela época, elas são do século XIX. Era complicadíssimo para uma mulher escrever. Para ter ideia, elas não poderiam assinar o próprio nome na obra dela. Então, assim, a partir do momento em que uma mulher, ela tentava escrever, ela não conseguia, e era muito complicado. E ela faz muita crítica social, do qual serve até hoje em dia, entende? Você vai ver, nossa, as mulheres conseguiram tantas coisas, nossa, o que ela conseguiu, o que ela não conseguiu, porque disso, porque daquilo, então você vai entender. E ela passa muitas ideias através das obras. Então, quais obras dela são importantes? Bom, nós temos aqui, eu acho que eu peguei, tem outra ali em cima, mas eu vou pegar só os 3 que eu acho muito principal pra você ler. E, principalmente, é muito necessário você que é adolescente, você ler literatura, porque assim, vai acrescentar bastante no seu vocabulário e também no seu repertório cultural. E também outra coisa, é como se você tivesse contato com aquela pessoa. A melhor forma de você falar com quem morreu é através da escrita, é através da literatura. Então vamos lá. Nós temos aqui 3 livrinhos. Nós temos Agnes Grey, que eu já fiz uma resenha também do livro, Agnes Grey, que fala de uma menina que ela tenta colocar muitos outros, não os outros acima dela, mas assim, ela tenta ser madura, sucinta nas coisas, sabe? Então ela é muito interessante. E você vai começar a compreender que as coisas não giram em torno de você, sabe? Através desse livro. E olha que esse livro é bem antigo, né? Aí vamos lá, nós temos aqui Why Don't You Hide? O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Esse aqui é meu livro favorito, gente. Esse aqui eu amo esse livro de uma forma. E, bom, esse livro é necessário. Você vai entender o que é um amor complexo, um amor tóxico. Coisas que
existe hoje em dia, entende? Você vai começar a entender como esses personagens são tão imaturos, o porquê disso, o porquê daquilo. Você começa a entender o relacionamento por interesse, que é uma coisa. Aí você diz, nossa, mas o povo antigamente se casava por interesse. Mas será que é só antigamente mesmo? Hoje em dia também existe isso, sabe? Isso aí tá limitando o seu pensamento crítico. Você é um ser humano crítico. O seu pensamento não vem do nada. Outras pessoas já escreveram. Nada é novo debaixo do sol. Tudo ele é repetido, todo pensamento. Então, só muda o tempo, gente. A gente da mesma forma. Isso aqui, ele é necessário na vida de qualquer adolescente. Ler isso aqui, se você se apaixona por Radcliffe, eu amo o personagem. Mas eu não, tipo, eu sinto a pena dele. Eu gosto do personagem, por mais que seja ruim. Mas assim, não seria um cara que eu me apaixonaria. Entende? Você entende? Começa a entender um cara tóxico aqui. Aí, aqui, já é outra irmã, a Charlotte. Esqueci de dizer. Esse daqui é escrito pela Anne. Esse daqui é escrito pela Emily. E esse daqui é escrito pela Charlotte. Esse aqui, esse calhamaço, conta a história de uma menina que ela é órfã. Você vai começar a entender a expectativa de um órfão do século XIX, de como era complicado, como eram as escolas dessa época, como elas eram muito rígidas. Você começa a entender tanta coisa, porque tem muita informação nesses livros aqui que fazia parte da vivência dela. Um livro literário bom, um clássico principalmente, ele faz parte de vidas antigas, de coisas que realmente existiam. Não é um livro tipo, fonte minha cabeça, não. É coisas que realmente existiam. A maioria dos livros das irmãs Brontë foram coisas que aconteceu com ela. Radcliffe, ele não existia, mas ele foi inspirado em pessoas que eram naquela época, entende? Então por isso que ele se faz importante. Aí vamos lá. A partir daí vocês entenderam quem são as irmãs Brontë, ok? Pronto. Aí vou fazer algumas indicações também. Se você não peguei aqui, mas não vai estar baixinho, gente. Mas assim, vocês podem ler também livros da Jane Austen, Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade. E se você gosta da mesma vibe também, só que mais recente, você vai gostar do Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell. Você vai gostar também. Se você gostou do livro da Jane Austen, a escrita é bem parecida também. E muito boa, muita crítica social também. Só que isso aqui é da época da industrialização. Pode ver, até a imagem, né? Aí, bom. Tô tentando fazer o vídeo bem rapidinho, tá? Outra coisa também. Ai, nossa, questão de adultério e tudo mais. Essa aqui é literatura portuguesa. Essa de Queiroz. O Primo Basílio. Você vai começar a entender por que o ser humano adultera. O homem adultera porque quer, ele é inclinado a adulterar. Como que surge isso? Será que surge de uma... Nossa, eu vou adulterar. Ou surge com um abismo chamando o outro, como a Bíblia fala. Então, esse aqui, ele é muito, muito interessante você ler. Sério mesmo, eu amei ler essa de Queiroz. Tem um paralelo dele também. É muito necessário você ler. Bom, vamos lá. Outra coisa também, você precisa ler. Tá até uma aqui da Jane Austen, que eu falei. Lê Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Você vai entender o casamento por interesse, como uma mulher também é repudiada por lei, e como era diferente as vestimentas, sabe, tem muita coisa. E tipo assim, o quanto a mulher era cobrada. Por exemplo, você tem que saber costurar, fazer não sei o que. Tem que ter muita coisa. E você repara hoje em dia quanto a mulher também, né, tipo eu vejo assim uma declinação que tem mulher que não sabe muita coisa. Eu não busco aprender. E nessa época as mulheres sabiam de muita coisa. A maioria das mulheres pobres não se casavam com rico. Mas será que é só nessa época? Hoje em dia também era assim. Entendeu? Vamos lá. Próxima obra é esse aqui. Ele é um livro, o povo diz que é mais açucarado, mas realmente ele é. É uma leitura leve. São 4 irmãs, fala sobre perdas, sabe? Uma da história morre,
Tem até o filme também, mas o livro também é muito interessante. Onde as irmãs morrem, então você entende a perda, entende que a família acaba se separando realmente, cada um vai pro lugar, que a vida não funciona como a gente quer, às vezes a gente quer uma coisa e tem que ir pra outra, e que às vezes a gente tem que ser persistente naquilo que a gente quer também, e que a gente tem que receber críticas também, a gente acaba se aproximando muito dos personagens, sabe? E é muito interessante também esse livro, pra você que gosta de ler. Esse é da Louisa May Alcott. É muito interessante. E se puder também, veja um vídeo de biografia de escritores também, muito interessante. Eu gosto muito de ver. Tem a Casa das Irmãs Bronte. Deixa eu até abrir aqui pra vocês verem. Que é muito interessante. Eu gosto de ver a casa dessas escritoras. Eu não peguei aqui também, gente, mas eu indico também a escritora... Ai, deixa eu procurar aqui. É porque tá com um pouquinho de anotação, sabe? Isso aqui é a casa das Irmãs Bronte. Vocês encontram no YouTube também a história da casa delas. Também eu indico Anne de Green Gables. É muito bom também pra você ler. É uma literatura mais fácil, sabe, pra quem quer ler. Porque tem literatura que é mais difícil e tem mais fácil, né? E ela é uma literatura mais fácil. Outra coisa, não tenha pena de ler o livro mais de uma vez, não. Leia quantas vezes for necessário. Esse daqui é também literatura, só que esse aqui, pelo menos vai ter um de literatura brasileira aqui, de mulher, né? Esse aqui é da Maria José Dupré, que era da obra Éramos Seis. Que você vai começar a entender a expectativa de uma mãe. Porque a história é contada pelo narrador, que é uma mãe. Então você começa a entender, tipo, nossa, por isso que a mãe começa a abrir mão das coisas pelos filhos. Ela esquece muito de si pra se dar aos filhos. Então você começa a entender, sabe, o mundo das mães. Porque é contado por uma mãe. Entende? Então eu acho que foi uma aula rápida. Foi. Mas acho que dá pra vocês tirar algumas coisas, né? Se você gostou do vídeo, eu posso fazer outro vídeo também indicando mais escritores, mais escritoras pra você ler. E outro dia eu farei um vídeo sobre os livros que eu indico como professora. Mas assim, os livros que eu vou indicar vai ser relacionados à literatura, né? Porque é uma coisa que eu falo bastante. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E espero que através desse vídeo vocês consigam aumentar o vocabulário de vocês, consigam aumentar o repertório cultural de vocês, para que vocês consigam falar de várias temáticas e usar, nossa, personagem fulano de tal. Primo Basílio, nossa, todo mundo tem um primo Basílio na família, todo mundo conhece um primo Basílio, aquele que gosta de ficar chaleirando para ter alguma coisa. Ai, nossa, conheço um personagem que é a cara de Darcy, que é riquinho, mas riquinho, que acha superior a quem é pobre. Nossa, eu conheço uma mãe que nem... Ai, nossa, esqueci o nome dela agora. Que nem... Leonor. Eu esqueci agora o apelido dela. Eu conheço uma mãe feito ela, aquela... Lola. Tem Lola. Eu conheço uma mãe que nem Lola, que abre a mão de si para dar aos filhos, que prioriza os filhos, que daria tudo a vida pelos filhos. Porque a literatura é isso, ela faz missão a nós e a obra, entende? Faz você ver que todo mundo tem conflito. Conflito faz parte da vida humana, logo a literatura serve para isso, para você olhar para você, para a obra. E principalmente ela serve para que você observe seus erros e comece a melhorar como pessoa. Entende? Nossa, quem sou eu aqui em O Morro dos Ventos Vivantes? Será que eu tenho uma personalidade imatura que nem Catherine? Ou sou obsessiva que nem Radcliffe? Ou será que sou que nem Arryn? Sabe? Tem muitos personagens. Então, leia livros e aprenda bastante com eles. Assista filmes também, de filmes clássicos. O Conde de Monte Cristo, Orgulho e Preconceito, Mulherzinha, entre outros, que pra lhe ajudar também em repertório, sabe? Assistir filmes também é necessário. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até uma próxima.
Bye!